Olá, eu sou João Marcelo Santos, este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre a aula inaugural do Departamento de Letras, com a participação do escritor Mia Couto. O Departamento de Letras da PUC-Rio recebeu o escritor moçambicano Mia Couto na aula inaugural do dia 28 de março. O encontro aconteceu em reunião via Zoom e foi mediado pelo vice-reitor-geral, Padre André Luiz de Araújo, pelo diretor do Departamento de Letras, Alexandre Montauri, e pelos professores Júlio Diniz e Asa Angeri. Mia Couto, pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto, nasceu em Beira, Moçambique, no dia 5 de junho de 1955. Foi cativado pela poesia muito cedo e já aos 14 anos teve alguns poemas publicados no jornal Notícias da Beira. Além de escritor, já chegou a trabalhar como jornalista e é biólogo e professor de ecologia. É um dos nomes mais celebrados da literatura lusófona. A aula inaugural chegou a contar com 133 usuários presentes e alguns aproveitaram a oportunidade para fazerem perguntas a Mia Couto. O tema da discussão foi Em Busca do Sentido Perdido e trouxe uma abordagem literária e poética aos anseios do ser humano e à diversidade. Em tempos de imediatismo, o autor chama a atenção para os muros erguidos entre aqueles que divergem entre si, uma marca da sociedade contemporânea. Entre outros tópicos em reflexão na aula, Mia Couto falou sobre a sua antiga relação com o Brasil. Filho de poetas, entrou em contato com a literatura brasileira cedo e tomou gosto por alguns autores e livros. O meu pai era muito marcado pela poesia brasileira. Manuel Bandeira era a bandeira dele, digamos assim. Bom, e Jorge Amado também foi realmente o grande fundador de muita da literatura do Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e São Tomé. Toda aquela geração dos anos 60, finais de 50, encontrou no Jorge Amado uma espécie de fator de libertação, né, de inspiração total, porque o Jorge Amado trazia de alguma maneira um certo Brasil, claro, e ali estavam personagens que eram os da nossa rua, que tinham os nossos sotaques, que falavam das nossas comidas, dos cheiros, daquilo que eram as vivências, uma certa noção do corpo que o Brasil tem. Mia também reflete sobre a literatura inserida no estudo do passado colonial luso-africano. O autor a enxerga como forma eficaz e produtiva para o fortalecimento de uma unidade antirracista e da contestação ao pensamento hegemônico branco e europeu. Mia Couto atenta também para a relação dos povos africanos com a natureza e algumas semelhanças com certas tradições encontradas no Brasil. É, por exemplo, a maneira como os africanos, em geral, eles olham o mundo de uma maneira fundamentalmente diversa na relação entre vivos e mortos. O que é vivo e o que não é vivo? Porque é que uma montanha está viva? Mas isso existe também desse lado, não é uma coisa exclusiva dos africanos. Os povos indígenas do Brasil também têm essa ideia que o rio está vivo, que a montanha está viva, que a pedra pode conversar comigo. Não é? Como é que, por exemplo, para muitos dos povos moçambicanos, os deuses não são exclusivamente humanos, dos humanos. Há deuses dos animais. Eu posso rezar a um deus de um animal. Outro assunto muito discutido foi o anseio da criança em buscar sentido para tudo, de forma instintiva e apressada. Mia sugere que a busca pelo significado das coisas, pela definição do que é bom ou mal, é quase uma regra de sobrevivência. Com o tempo, os sentidos se modificam e abrem caminhos para descobertas de universos plurais, não homogêneos. Sobre diversidade, a professora Asa Angeri trouxe à tona a diáspora africana a partir de um termo que ela mesma cunhou, bantitude. A palavra faz referência à influência banto na formação cultural brasileira. Para além do lugar comum analisado da cultura afro-brasileira, como a espiritualidade e a culinária, outros processos sociais precisam ser levados em consideração na diáspora. O aspecto corporal e literário é um exemplo. A professora Asa aproveitou a reunião para reforçar o assunto. Na nossa solaridade, na inegociabilidade da nossa humanidade, que é algo humanista, no seu sentido mais genuíno, foi uma das ferramentas principais que permitiu a existência e a resistência das diásporas. Né? E aí, entendendo isso, eu resolvi dar o nome de Bantu, porque eu entendo que é uma herança genuinamente banto para a gente aqui do Brasil, por causa do contínuo banto que forma majoritariamente a nossa nação, mas que, no final das contas, são os instrumentos possíveis
para aqueles que desembarcaram portando o corpo, a palavra e o conjunto filosófico-cultural africano. A aula está disponível no YouTube do canal Letras PUC-Rio e também no site do ECOA PUC-Rio. Esse programa teve produção e edição sonora de João Marcelo Santos, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!